Bem, vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 3, do verso de 5 a 7. Pegue a sua Bíblia aí e abra em Josué, capítulo 5, de 6 a 7. Capítulo 3, perdão, versículos 5, 6 e 7. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Vamos orar. Querido Deus, abrimos a tua palavra, pedimos que tu sejas propício a nós, que ela possa trazer significado a cada um de nós e possamos entender qual é a maior necessidade, uma das maiores necessidades do povo de Deus. Abençoa, nós pedimos por Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler trata da preparação efetuada pelo povo de Israel antes da travessia do Rio Jordão na entrada da terra prometida. A Bíblia nos informa que a última parada da multidão aconteceu em Setim, ou Abel-Setim, uma região plana que fica ao nordeste do Mar Morto, que estava sob o domínio dos Moabitas. Setim significa acácia, e Abel-Setim significa riacho das acácias. Essa é uma boa região para descanso. Possui água para beber e árvores de acácia para proteger o viajante do sol. Mas quando lemos a narrativa bíblica do Êxodo, descobrimos que em Sitim aconteceram fatos que indicam que aquele lugar foi um ponto escuro na história dos israelitas. Observem só, foi em Sitim que os israelitas se prostituíram com as filhas dos moabitas, orientadas pelo conselho de Balaão. Está em Números 25, a partir do verso 1. Foi em Sitim também que os israelitas participaram pela primeira vez de uma quermesse e adoraram a Baal Peor. Números 25, de 2, 3 em diante. Foi também em Sitim que a praga consumiu 24 mil israelitas, envolvidos em prostituições, casamento mistos e idolatria, a partir do verso 9 do capítulo 25. Foi em Sitim também que foi feito o primeiro recenseamento militar no meio do povo de Deus, Números 26, 2. Foi em Sitim também que os filhos de Palu, perdão, que é Nemuel, Datã e Abirão, foram tragados com 250 homens porque se rebelaram contra o ministério pastoral do sacerdócio de Arão. A terra abriu a sua boca e engoliu a todos eles. E finalmente foi ali em Sitim que Deus notificou a Moisés que não entraria, perdão, na terra prometida. Entretanto, não foram só os pontos negativos que aconteceram ali. Aconteceram atos catastróficos em Sitim.
Foi em Sitim que os israelitas, dando a Deus aos 40 anos de peregrinação no deserto, entraram na terra prometida. Foi em Sitim que Deus nomeou Josué como novo líder do povo de Deus. Foi em Sitim que eles receberam um comunicado de Deus informando que dentro de 3 dias estariam na terra prometida. E foi em Sitim que Josué empreendeu uma grande reforma espiritual, preparando o povo para a entrada na terra prometida. Todavia, o que me chama a atenção nesse registro histórico do povo de Deus é o seu conteúdo subjetivo. É a descoberta que fez Josué do segredo de se conseguir vitórias espirituais. De como se mobiliza uma igreja com vistas a alcançar grandes resultados e realização de desdobramentos eternos. É também a descoberta de como atingir a maior necessidade do povo de Deus, que é a santificação. Josué necessitava organizar administrativamente a multidão, preparando-a para atravessar o Rio Jordão, e a tomada da posse da terra prometida. E o que ele fez para alcançar isso? Ele iniciou um grande reavivamento espiritual, que é o ingrediente necessário para operar-se a santificação. Versículo 5 diz assim: E disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A maior necessidade que hoje tem os membros da igreja, os líderes, os jovens, é de santificação. Santificação é um processo de aproximação de Deus. É um processo de obediência a Deus. É um processo de estar em perfeito perdão com Deus. E Josué sabia que não se conseguiria grandes resultados se o povo continuasse daquele mesmo jeito que em Setim haviam vivido, havia acontecido. E é interessante como Deus prepara as coisas, porque em Setim, onde houve tantas coisas negativas, foi ali que Deus chamou o povo, através de Josué, para a santificação, para entrarem na terra prometida. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É isso que é importante, buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o mal, e aproxime-se de Deus, e ele estará pronto para abençoar e seguir. A igreja, como um todo, tanto da sua administração, como os pastores e os membros da igreja, estão pedindo, estão rogando para ser dirigida por líderes, anciãos, membros de igreja que se preocupem, em primeiro lugar, com o crescimento espiritual da igreja. Os líderes devem ter uma experiência diária com Jesus. Ellen White, escrevendo, ela diz o seguinte: a obra de Deus deve ser levada avante por homens que tenham uma experiência viva e diária na religião de Deus. O Senhor promete fazer maravilhas por meio daqueles que se consagram a Ele. E o texto bíblico nos informa que Josué possuía um grande problema.
Ele deveria conseguir levar os israelitas até a terra prometida, mas entre eles que almejavam a terra prometida e que estavam de frente do Jordão, naqueles dias que estava transbordando, porque a neve havia caído e a água havia crescido do Jordão. E para um colonizador comum, a melhor coisa era continuar acampado e esperar até que o rio voltasse ao normal. Mas não para Josué, não para os líderes de Deus daquela época. Não dava mais para ficar em Sitim. O povo estava perdendo a sua identidade e a sua familiaridade com as coisas espirituais. Rapidamente, os costumes dos deuses falsos e dos moabitas haviam sido introduzidos no meio deles. Aquela hora era uma hora de agir. Ele necessitava que o povo de Deus operasse uma grande maravilha, secando aquele caudaloso rio. E foi exatamente o que fez Josué. Porque para Deus, ele diz no versículo, no capítulo 1 de Lucas, Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Os líderes de hoje, muitas ocasiões, também passam por situações das quais necessitam da intervenção de Deus. E precisam, em algum momento, que Deus intervinha, que Deus intervenha, agindo e realizando maravilhas em seu ministério. Deus irá honrar sempre com grandes maravilhas a todos aqueles que consagram sua vida a eles. Deus promete engrandecer perante os olhos do povo os líderes consagrados. E no versículo 7 diz assim: Eu te engrandecerei como Moisés, eu te engrandecerei. Ele diz assim no versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. É uma questão vital, de vital importância e de autoridade a consagração. Existem fatores grandes e outros que não conseguem impor-se àqueles que são feitos por Deus. Há aqueles que desejam dominar de qualquer jeito, achando que assim podem conduzir e dirigir o povo de Deus. E está errado. Todo o movimento na igreja, todo o grande reavivamento na igreja, tudo aquilo que Deus pode fazer na igreja começa com a santificação, começa consagrando-se a Deus. Agora, o povo de Israel sabia o que era se consagrar a Deus e não se consagrar a Deus. A história que eles haviam vivido do Êxodo até aquele momento mostrava o que era consagração e o que não era consagração. Eles haviam experimentado consagração quando eles faziam todo o ritual do santuário, que eles acompanhavam, eles espiavam a sua vida, eles colocavam sua vida em conformidade com Deus. Eles estavam acostumados a isso. E eles sabiam que não era consagração quando eles se aproximavam dos medianitas, do povo que não queria saber de Deus, quando eles se aproximavam daqueles que eram avessos à palavra de Deus. E isso era o segredo para a sua derrocada espiritual. Se nós queremos enfrentar e fazer grandes coisas para Deus, nós precisamos ir e consagrar a nossa vida a Deus. Há apenas um caminho, há apenas uma direção a ser tomada,
E o caminho a ser tomado se chama intimidade com Deus. Quando a gente pensa que como é que nós podemos nos ficar perto de Deus, buscar intimidade com Deus, como é que se consagra a Deus, nós temos que parar e ver na Bíblia o que é consagração a Deus, como se faz uma consagração a Deus. E eu tenho aqui uma outra Bíblia que está com letra grande que eu posso ler aqui, mas eu quero convidar você a ir a Deuteronômio. Vá a Deuteronômio, capítulo 10, a partir do verso 6 até o verso 11. E olhem como é que alguém pode se aproximar de Deus. Esses são conselhos que Deus deu ao povo de Israel, mas são conselhos eternos. Conselhos que Deus deu para eles e deu para todos aqueles que são filhos de Deus, que são israelitas da promessa, que creem na fé como Abraão creu, e em todos nós que estamos aqui querendo ser fiéis a Ele. Esse é um conselho que Deus dá. E olhem o que diz aqui. Vamos acompanhar Deuteronômio capítulo 10, a partir do verso 6, diz assim: E partiram os filhos de Israel de Beerote, Bené, Jacá, para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para o Gudgoda e Gudgoda para Jotbatá, terra dos ribeiros de águas. A esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança e para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar o seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Deixa eu fazer uma uma parte aqui. Eu, dos filhos de meu pai, sou o mais pobre. Eu e um irmão que é pastor. Conseguimos comprar a nossa casa, temos um bom carro, temos é o que temos. Temos um cachorro e vivemos bem, mas não temos nada. Meus outros irmãos que foram adotivos pelo meu pai, esses têm piloto, têm aviões, tem gente que tem muitos bens. E um deles perguntou para mim: mas Kleber, por que que você gasta o teu tempo na igreja? Você podia separar para ser pastor na igreja, mas você poderia ter um tempo para você, para construir a tua vida quando você se aposentasse. E eu disse: eu sou um homem que não tem herança entre os seres humanos. A minha herança é o Senhor. Eu tenho um bom carro, mas o carro é do Senhor. Eu tenho telefone celular de última geração, mas o telefone foi dado pelo Senhor. Eu tenho uma casa e a casa foi dada pelo Senhor. Tudo que eu tenho foi dado pelo Senhor. Nada eu comprei, eu construí, tudo foi dado pelo Senhor. Porque o Senhor promete aos levitas, promete aos pastores, promete a cada um de nós que nós somos a herança dele. Não vai faltar nada para nós. Não vai faltar nada, porque ele nos dá a cada dia o que necessitamos. Versículo
12 em diante. Aí vem as palavras que eu quero realmente colocar. Diz assim: agora, pois, Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames, sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então somente se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros descendentes dele, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e a ele te achegarás, pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, o teu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas que hoje os teus olhos têm visto. E acontece que o capítulo 11 e o capítulo 12 são desdobramentos e continuação disso aqui, de como é que nós devemos nos achegar a Deus, o que Deus requer de nós, o que Deus quer que nós façamos a cada dia, a cada hora, a cada momento de nossa vida, que temamos ao Senhor, que andemos com Ele, todos os seus caminhos, todos os nossos dias, que sirvamos ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, que guardemos os mandamentos de Deus. Eu às vezes fico preocupado com algumas coisas que a gente vê e percebe que a igreja está andando. Por exemplo, é muito bom ter dias de sábado que a gente come com o povo e faz um converscote ali e passamos juntos. E isso gera como é que se diz? Gera uma amizade entre os irmãos, cria vínculos. Mas eu tenho visto irmãs ali na cozinha, cozinhando no sábado. Eu nunca me dirigi a elas para criticar, nunca, mas estou falando aqui para nós, como líderes, como irmãos nossos, fazendo a comida do sábado, trabalhando para que todos nós possamos comer. Olha que o mandamento do sábado diz: nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o animal que está dentro das tuas portas. Precisamos fazer aquilo que Deus quer. Não é prudente fazer isso. Ah, mas hoje é fácil, hoje não é o trabalho que tinha naquele tempo. Sabe, os trabalhos mudam, mas é a mesma coisa. Não precisamos fazer coisas que é do nosso gosto, da nossa maneira de ver e viver. Precisamos seguir os mandamentos do Senhor. E é interessante que diz que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, todos eles, e os estatutos do Senhor e as ordens do Senhor, teu Deus, que os céus dos céus que estão nos olhando e percebendo tudo, estão anotando as coisas que acontecem aqui na terra e o que há na terra. Tão somente o Senhor
se afeiçoou de nós. Ele ama cada um de nós. Ele se afeiçoou com nossos pais, com Abraão, com Isaac e com Jacó, e trouxe a promessa para nós. Portanto, nós devemos circuncidar, não do prepúcio, mas circuncidar os nossos corações. Não endureceis a nossa cerviz. Às vezes nós sabemos que o Espírito de Profecia relata determinadas coisas, que a igreja ensina determinadas coisas, mas nós dissemos, isso não é importante. Comer carne, por exemplo, não é o X da questão. E nós precisamos estar atentos a isso. São conselhos que nos aproximam mais de Deus, nos fazem buscar a Deus. E ele diz, pois o Senhor vosso Deus é o Senhor Deus, é o Senhor vosso Deus, o grande, poderoso e temível Deus. Não faz acepção de pessoas, ele é o grande Deus. Devemos amar os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, e o Senhor teu Deus não temerás, e a ele servirás, e a eles chegarás ao teu nome, e a eles jurarás. Somente a ele. Deus é o teu louvor, Deus é a nossa honra. Consagração é isso, é buscar as coisas de Deus, é estar com as coisas de Deus, é o tempo todo estar extirpando a nossa alma, olhando para isso, para que a gente não possa cair. E caso a gente caia, levanta o pé, coloca-se na mão de Deus e vá andando, vá pedindo perdão e vá andando. Nós temos que ter uma vida de perfeito perdão. Caímos, pedimos perdão e voltamos. Mas não devemos cair espontaneamente, normalmente, no dia a dia. Não, devemos nos esforçar para temer a Deus, para consagrar nossa vida a Ele. Só uma experiência com Deus, irmãos, de intimidade com Ele, é que pode fazer de um homem uma ocasião de grande vitória, de grande serviços a Deus na sua igreja. Não existe poder, não existe força, não existe vigor espiritual se alguém não aprendeu na escola da santificação. Realizar grandes coisas para Deus à frente da igreja, ou por trás da igreja, ou fazendo qualquer coisa, não apenas é o que estamos fazendo, mas isso deve ir com a nossa intimidade com Deus. A igreja quer ver a sua liderança consagrada, quer ver os seus membros consagrados, quer ver o seu povo buscando a Deus. Josué poderia ter feito grandes coisas. Deus havia prometido que ia fortalecer ele. E ele poderia dizer: agora vamos entrar na água, e Deus vai realizar a sua obra. E Deus talvez realizasse a sua obra, mas a santificação é algo importante, é algo que move os tesouros de Deus, é algo que move a vida de Deus, que move o que Deus está preparando para nós. Homens que acreditam em coisas espirituais resolvem as coisas espiritualmente. Homens que aprenderam o maior investimento que eles precisam ter é o investimento da consagração a Deus, das suas habilidades a Deus, de tudo aquilo que ele precisa realizar para Deus. Eu faço a pergunta nessa manhã para você. Eu não posso ver você levantar a mão, mas gostaria que você pudesse fazer isso no seu coração. Quantos gostariam de dizer como Josué: consagra-te a Deus, quero me consagrar a Deus, efetivamente quero me consagrar ao Senhor. Não quero me dedicar a nada, não quero me dedicar a algumas atividades que possam ir à frente do seu povo que não seja a consagração a Deus. Quantos gostariam de tomar essa decisão? Bem, amém. Eu imagino que todos nós que estamos na sala 57
gostaríamos de fazer isso. Então, que Deus ajude você, que Deus ilumine você, para que a sua vida seja consagrada a Deus, para que o seu meio de salvação seja através do Senhor, que você viva em intimidade com o Senhor a cada dia, a cada hora, a cada momento, para que Ele possa fazer grandes coisas em sua vida. Amém. Pode orar, meu pastor. Oremos. Querido Deus que estás nos céus, nós reconhecemos que a nossa vida depende de Ti. Reconhecemos que as coisas que fazemos dependem de Ti, que as coisas que realizamos dependem de Ti. Queremos ter uma vida consagrada a Ti. Nos ajude quando estamos andando por caminhos que não são aqueles que Tu queres que andemos. Nos ajuda a ver quando estamos quebrando os Teus mandamentos. Nos ajuda a ver quando estamos andando ou começando a andar distante de Ti. Dá-nos a Tua orientação, dá-nos o Teu auxílio, dá-nos aquilo que precisamos, que é a intimidade contigo. Nós te pedimos isso, não porque mereçamos, mas porque isso é essencial para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, muito obrigado pela mensagem dessa manhã. Mensagem de um homem que conhece bem a igreja, o que precisamos ouvir, trazido aí pela mensagem do poder de Deus mesmo. Santificação, sem a qual nenhum homem verá Deus, de Verdade. tão essencial que ela é, né? Eu quero dizer quatro coisas para o senhor, pastor. Eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus, pastor. E eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, mano? Obrigado, pastor. A mesma coisa eu falo para o senhor. A irmã está rindo aí do lado. Obrigado, irmã, do suporte aí que a senhora deu para que esse momento acontecesse. Eu espero, pastor, que de acordo com a sua disponibilidade, essa seja a primeira mensagem que o senhor trouxe de muitas que o senhor, se desejar, poderá trazer para nós. Tá certo. Farei isso. Eu não tinha aparecido antes porque eu estava muito magro mesmo. Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo e na recuperação dessa cirurgia eu emagreci 7 quilos e fiquei bem, bem magro mesmo. E estava feio. Eu digo, poxa, eu não vou aparecer feio na frente dos meus irmãos. O senhor está gatinho, pastor. É, gatinho, Que beleza. Obrigado, irmã Marli. Deus te abençoe ricamente, viu? tá certo. Obrigado, meu pastor. Tenha um grande dia na presença de Deus aí. Ok, obrigado.